Mateus capítulo 14, do verso 22 ao verso 33, diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, depois você edita isso aí, Gabriel, Pedro não. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco, e adorando-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Ó Deus, que da mesma maneira que o Senhor pôde falar ao meu coração, dentro dessa passagem que já é bastante conhecida pela maioria daqueles que estão aqui, que o Senhor também fale ao coração dos meus irmãos, principalmente daqueles, ó Deus, que estão atravessando um tempo de tempestades e de ventos contrários na sua vida. Que o Senhor possa trazer o consolo, possa trazer o conforto, possa trazer também a exortação, segundo a necessidade de cada um aqui, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse episódio, ele aconteceu logo depois de Jesus ter feito a grande multiplicação de pães e peixes. Lembra quando Jesus pegou 5 pães e 2 peixes e alimentou uma multidão? Essa passagem acontece logo depois dessa cena. Jesus, ele pede para que os discípulos vão para o outro lado. Eles entram no barco e Jesus fica ali despedindo a multidão, dando atenção à multidão. E os discípulos dentro do barco, eles passam para o outro lado do lago, um lago cuja extensão era aproximadamente 11 quilômetros. E os discípulos entram ali naquele barco, seguindo uma ordem de Jesus. E Jesus despede a multidão, Jesus vai para o monte orar, falar com o Pai, e depois Jesus vai se encontrar com eles. A Bíblia diz, porque essa passagem ela é relatada em outros evangelhos também, a Bíblia diz que Jesus foi de encontro a eles aproximadamente a partir da 4ª vigília da noite. A 4ª vigília para os judeus seria aproximadamente entre 3 da manhã e 6 da manhã. A gente pode concluir aqui que os discípulos ficaram mais ou menos umas 9 horas remando. E eles conseguiram andar somente 5 quilômetros. Eles estavam na metade do caminho, entre 5 e 6 quilômetros.
Imagina você remar 9 horas num barco, 12 homens, e você conseguir andar somente 5 quilômetros, e houve um momento em que eles não conseguiam sair do lugar. Nesse momento é que Jesus vai de encontro a eles, e faz algo tremendo, um milagre que não havia acontecido antes, porque lá em Moisés, quando o povo atravessou lá o Êxodo, as águas se abriram, e o povo passou na terra seca. Lá no Jordão com Josué, Deus ordenou que as águas parassem, e a terra seca apareceu. Aqui, Jesus, ele faz algo diferente, ele faz um milagre que até então não havia acontecido. Ele faz com que as águas não o submerjam, ele anda por cima das águas, ele anda por cima das ondas, e nós podemos aprender muitas lições através dessa passagem, e eu quero mostrar a vocês aqui, explanar para vocês aquilo que o Senhor falou comigo nessa passagem, amém? A primeira coisa, o verso 22, nos mostra que os discípulos estavam cumprindo uma ordem de Jesus. O verso 22 diz assim: ordenou Jesus. Quem mandou eles para dentro do barco, quem mandou eles atravessarem para o outro lado, foi Jesus. Aqueles que servem a Deus também estarão sujeitos a enfrentarem dificuldades. A primeira coisa que esse texto me fala: aquelas pessoas que estão cumprindo a vontade de Deus, que estão andando certinho, fazendo tudo certo, elas também estão sujeitas a passarem pelas ondas, pela turbulência, pelas adversidades. Os discípulos obedeciam a Jesus, e mesmo assim, tem um zumbido aí, você, Alessandra? Os discípulos estavam obedecendo a Cristo, e mesmo assim, eles estavam passando por dificuldades. Algumas coisas que nós passamos na nossa vida, são coisas causadas por nós mesmos, pela nossa desobediência, pela nossa falta de coerência ao fazer escolhas. Então são coisas que nós mesmos provocamos, mas tem coisas que foi Deus quem permitiu que acontecesse conosco. Quer ver uma coisa? Quando nós falamos de Jó, se você quer uma história de sofrimento na Bíblia, leia a história de Jó. Se você quer ver um camarada pelejado na vida, é Jó. E Jó fez alguma coisa para merecer isso, irmãos? Diga a verdade. Olha o que a Bíblia diz sobre ele. Em Jó capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e esse era um homem íntegro, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Olha os atributos de Jó: homem íntegro, reto, que temia a Deus e que se desviava do mal. E mesmo assim, com todas essas qualidades, ele foi acometido de várias tragédias, que arruinaram as suas finanças, que mataram os seus filhos, que encheram ele de enfermidades. Poxa, mas era um cara tão bom, e Deus permitiu isso. Jesus explica isso em Mateus capítulo 5, verso 45, porque faz que o sol, Deus, faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Querido, você está na igreja, você está obedecendo a Deus, você está sendo fiel, está fazendo tudo certinho, isso não isenta você de passar por problemas. Senão nenhum cristão estaria doente, estaria passando por dificuldades, estaria desempregado, estaria enfermo, casamentos sendo destruídos. Mas eu estou na igreja, estou servindo a Deus. O sol vai nascer sobre você também, sobre o justo e sobre o injusto. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se afastava do mal, e mesmo assim ele sofreu coisas muito piores do que eu e você,
Se juntar todo o nosso sofrimento aqui, talvez não dê 1/10 daquilo que Jó sofreu. Perder todos os filhos, perder todas as finanças, ser acometido de enfermidade no seu corpo inteiro. Quantos estão entendendo? Digam amém. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24 até o 27, é um outro texto também que afirma isso. Jesus dizendo, olha só: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Duas casas, uma edificada sobre a rocha, outra edificada sobre a areia. Jesus disse assim: olha, a casa edificada sobre a rocha representa pessoas que ouvem a palavra e obedecem. A casa edificada sobre a areia representa pessoas que ouvem a palavra e não praticam, e não obedecem. Só que a chuva, os rios e os ventos vieram sobre as duas. Está vendo? Não veio só sobre o desobediente, veio sobre os dois. A diferença é que um prevaleceu, não caiu, o outro caiu, e grande foi a sua queda. Eu quero dizer para você, você está servindo a Deus, continue servindo a Ele. Você está no caminho, continue firme, mas não pense que as adversidades, as tentações, as provações vão passar longe de você. Pelo contrário, você também será alvo dessas lutas, dessas coisas que ocorrem para todos nós. Mas só que quando você está firme no Senhor, por mais que você se abata, por mais que você se abale, você não vai cair, você vai permanecer firme. Você pode dar glória a Deus aqui, sabia? Vamos dar um glória a Deus no 3 então? 1, 2, 3. Isso. Aqui você é livre, você pode bater palma, você pode dar glória a Deus, você pode sapatear, pode fazer o que você quiser. Outra coisa que Deus falou comigo: o barco representa a nossa vida. Verso 24: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Esse barco aí, onde os discípulos estavam, ele simboliza a nossa vida. Para muitos que estão aqui, e para muitos que vão assistir essa mensagem no YouTube depois, o barco deles tem sido açoitado pelas ondas, açoitado pelos ventos, jogado de forma violenta para lá e para cá. Talvez a sua vida esteja sendo acometida de uma série de coisas, de tragédias. Como eu falei, nós não estamos imunes a essas coisas. As águas e os ventos, elas vão nos atingir também. Agora eu quero dizer uma coisa para você: ainda que a sua vida esteja sendo atingida de uma forma violenta, de uma forma tremenda, Deus, na pessoa de Jesus, Ele convida você a andar sobre as águas. A andar sobre as águas. Eu vou chegar nesse ponto aqui. Mesmo que o seu barco esteja sendo nocauteado quase, mas você não irá naufragar. Deus não se esqueceu de você. Quantos creem nisso? Digam amém. Amém, glória a Deus. Deus, muitas vezes, Ele está provando a sua fé. Todas as coisas que nos acontecem, ou quase todas,
pode ser um sinal de que Deus está provando a nossa fé. Como eu falei, tem coisas que nós mesmos atraímos. Eu recebo muitos pedidos de oração, principalmente de maridos que cometeram adultério e que hoje estão sofrendo por causa do divórcio, por causa de uma separação. A mulher não quer saber mais dele. Então esse cara está passando por um deserto que ele mesmo procurou, ele mesmo buscou. Tem coisas que nos acontecem que nós vamos de encontro a elas, e está escrito, você vê na vida do sujeito, ó, esse cara está indo por um caminho que não vai dar certo. Mas tem coisas que Deus permite, que é a permissão de Deus. Olha o que está escrito aqui em Salmos, capítulo 66, é um salmo de Davi, Márcio? 66? Depois você confere para mim. Salmo 66, a partir do verso 10. Pois tu, ó Deus, está falando com Deus, ó, o Senhor Deus, nos submeteste à prova, e nos refinaste como a prata, fizeste-nos cair numa armadilha. Pô, que Deus é esse, que faz uma armadilha para mim? E sobre nossas costas pusestes fardos, deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água. Mas aí termina com um alento: mas a um lugar de fartura nos trouxeste. Depois de tudo isso, de passar pelo fogo, pelas águas, de fardo pesado, de armadilha, Deus nos leva a um lugar de fartura, a um lugar de descanso. Deus está te provando, mas Ele te prova para te aprovar. Deus está testando a sua fé, porque Ele quer te aprovar. Deus quer levar você a um nível maior. Deus quer que você tenha uma intimidade maior com Ele. Qual foi a revelação que Jó teve depois de passar pela experiência do sofrimento? Ele disse para Deus: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu conheci o Senhor. Tem experiências que vão levar você para mais perto de Deus. Tem experiências que estão forjando o seu caráter. Entenda isso. Entenda o plano de Deus para a sua vida. Nada fugiu ao controle do Senhor. Eu estou falando para pessoas que estão sendo provadas por Deus, não para aquele que se enrascou todo por conta própria, não. Esse aí tem que clamar misericórdia: Senhor, me ajuda, me tira daqui. Mas aquele que, poxa, eu estou na igreja, eu fiz tudo certo, eu me casei, tudo certinho, constituí família, agora parece que eu estou comendo pão que o diabo amassou. Quem sabe é Deus provando a sua fé. Mas eu quero dizer que no tempo certo, Ele vai te levar a um lugar de fartura, a um lugar de descanso. Você crê nisso? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 43 verso 2 atesta isso: quando passares pelas águas, Deus falando, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Receba essa promessa aí, em nome de Jesus. Receba essa promessa. O Senhor é contigo nas águas, no fogo, em qualquer lugar. Ele vai te proteger, vai guardar a sua casa, a sua vida. No verso 25, revela para nós que Jesus, Ele vê a nossa aflição e Ele vem em nosso socorro. Jesus subiu a um alto monte. Talvez daquele monte, segundo alguns estudiosos, Ele pôde ver o sofrimento que os discípulos estavam atravessando ali, a peleja que eles estavam tendo lá no meio das águas. E quando Jesus vê o sofrimento, irmãos, quando Deus vê a nossa peleja, Ele não fica isento. O Senhor, Ele se move de íntima compaixão a nosso favor. Jesus, Ele se dirigiu aos discípulos, Ele foi ao encontro deles. Eu quero dizer para você, que muitas vezes, que você se sentiu sozinho, abandonado, como se Deus tivesse esquecido de você. Ele não se esqueceu.
Ele não te abandonou, Ele não deserdou você, muito pelo contrário. Muitas vezes, quando nós não temos forças para caminhar, para prosseguir, Deus, Ele nos sustenta, o Espírito Santo, Ele nos auxilia, Ele nos consola, Ele nos carrega. Você já viu que quando você pensa assim em jogar a toalha, vem uma força, vem um vigor que você não sabe de onde, e você se levanta e vai, mesmo quando você não quer, você fala, não, eu vou tentar de novo, eu vou prosseguir. É o Espírito Santo levantando você, conduzindo você, fortalecendo e revigorando você. Amém? Jesus vê a sua aflição e vai ao seu socorro. Aleluia. Jesus nos convida a andar junto dele sobre as águas. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, Pedro faz um teste com ele aqui, se é o Senhor mesmo, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Presta atenção o que Deus falou comigo. O que significa andar sobre as águas? Significa que os problemas vão acabar? Não. As dores vão passar? A decepção, as lutas, o sofrimento? Não, não vai passar. Eu quero dizer para você, muitas coisas que você tem enfrentado, talvez você vá enfrentá-las até o fim da sua vida. A diferença é que você vai andar por cima delas. Você vai continuar prosseguindo na sua caminhada. Amém? Ontem eu levei a Alessandra numa consulta e me encontrei com um pastor conhecido nosso no hospital. E eu falei: ó, pastor, o senhor está aqui? Ele falou: está tudo bem? Ele falou: não, está tudo bem. Ele falou: eu vim fazer uma visita para uma criança que está em estado terminal. Eu vim orar por ela, mas me deu muita dó, muita pena dos pais. Sabe por quê? Porque a criança já está dessa finurinha, já está assim nos últimos dias, e os pais acreditam ainda na cura dele. Eu falei: mas e daí, o que tem? Ele falou assim: mas Deus já tinha testificado que ia levar a criança, mas os pais receberam uma revelação lá na igreja de revelação, irmãos. Eu não tenho nada contra revelação, desde que a revelação venha de Deus. Agora a pessoa foi lá na revelação e o irmão falou assim: pode ir lá que Deus vai curar, a criança está nas últimas, fase terminal, e os pais estão lá assim: não, vai dar certo, os médicos já estão preparando o óbito, o atestado de óbito. Tem lutas que não vão passar, tem lutas que não vão ser vencidas. Ninguém diz amém nessa hora, eu sei disso, e é difícil você falar amém para um negócio desse. Pastor, quer dizer que essa peleja eu vou ter que conviver com isso para o resto da vida? Talvez sim, querido, talvez sim. A diferença é que você vai caminhar por cima das águas. O mar não vai se abrir, a terra seca não vai aparecer, as turbulências vão continuar, as ondas vão continuar, mas você continuará firme em direção ao seu destino. Você vai ser um vencedor lá na frente. É difícil uma palavra dessa, né? É ruim de engolir, porque é bom quando você vem na igreja e fala assim: a sua luta vai passar, Deus está preparando sua vitória, todo mundo aleluia, glória a Deus. Mas quando fala assim: sua luta não vai cessar, os ventos não vão parar, as ondas talvez vão se tornar maiores ainda, mas Jesus convida você a caminhar com Ele por cima das águas. Aleluia. Não é para qualquer um, irmãos, não é para qualquer um. Foi Jesus que convidou Pedro, falou: vem.
Senhor, se é o Senhor mesmo, mande que eu ande sobre as águas. Pedro não falou assim: acalma essa tempestade aí, se é o Senhor mesmo, para essas ondas, para esse vento, o Senhor acabou de multiplicar pães e peixes, o Senhor pode fazer coisas tremendas. Não, Pedro disse assim: eu quero andar nas águas com o Senhor, eu estou vendo que o Senhor caminha acima das ondas, eu quero caminhar também. E Jesus vem, anda comigo acima das ondas, e Ele convida você e a sua família a caminhar acima de tudo aquilo que tem prejudicado, tudo aquilo que tem impedido, tudo aquilo que tem minado as suas forças. Posso ouvir um amém, igreja? O Senhor é contigo, o Senhor é contigo, nada vai impedir que você chegue ao seu destino, que você conquiste, que você saia vitorioso. As ondas, elas talvez continuem, os ventos, mas o Senhor estará contigo nessa caminhada. Outra coisa que Deus falou comigo: para andar sobre as águas é preciso sair do barco. O barco, no meio de um mar revolto, simboliza um lugar seguro. É ou não é? Um mar, tempestade, vento para todo quanto é lado. Onde que eu quero estar? Dentro de um barco. Só que para que Pedro experimentasse o mover de Deus, o milagre, para que constasse aqui nos evangelhos, era preciso que ele saísse do barco. Parece que é tão simples, Parece que é tão fácil, mas eu quero que você tente visualizar aí na sua mente. As ondas e os ventos batiam forte contra aquele barco, ondas maiores que o barco talvez, e Jesus convida ele a sair do barco. O verbo aqui, descer do barco, o verbo descer, no hebraico é laredet, que significa descer, diminuir, humilhar-se. Pedro teve que deixar a sua autoconfiança e passar a confiar e a depender somente em Jesus. Muitas pessoas entregaram a vida para Cristo, mas ainda estão firmadas nos seus próprios recursos, no seu próprio entendimento, na sua conta bancária, na sua formação acadêmica, na sua graduação, na sua teologia, na sua racionalidade, na sua religiosidade. Para você andar sobre as águas, você vai ter que abrir mão daquilo que talvez seja o seu porto seguro e passar a depender somente de Jesus, somente de Deus. É um desafio de fé, é um desafio de fé. Sair do barco e encarar as ondas não era para qualquer um, era um grande desafio. Mas para andar sobre as águas, você precisa sair do barco. Quando nós tivermos medo e começarmos a afundar, nós devemos clamar a Jesus, porque a vida cristã, ela é cheia de altos e baixos. Às vezes você está andando sobre as ondas, só na unção e no poder, maravilha, glória a Deus. Mas aí vem uma luta na sua família, uma notícia ruim, um diagnóstico médico, ou uma notícia, uma perda, uma separação. Você então começa a afundar. Você tira os olhos de Jesus e começa a afundar. Enquanto os seus olhos estiverem fixos em Cristo, você continuará caminhando sobre as águas. Verso 30, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Mas peraí, o vento forte estava lá antes, a mesma coisa. Por que Pedro não sentiu o vento forte antes? Porque ele ouviu a voz de Jesus dizendo: vem, anda comigo. Mas quando
começou a olhar para as circunstâncias, ele teve medo. Querido, nós não podemos viver por aquilo que sentimos. O justo viverá pela fé. Você vai ter que caminhar pela fé. Muitas coisas você vai ter que fazer, você vai ter que fechar o olho e ir, porque Deus está mandando. Porque se nós formos olhar para as circunstâncias, nós vamos começar a afundar. Quando Pedro sentiu o vento forte, ele teve medo. E quando ele começou a afundar, ele fez a coisa certa, ele clamou a Jesus: Senhor, salva-me. E Jesus sempre estará com as suas mãos estendidas para nos salvar. Verso 31, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Não foi por acaso que Jesus morreu com as mãos estendidas, porque até hoje as mãos dele estão estendidas para socorrer todo aquele que está em perigo, todo aquele que clama por ele. Amém? E para finalizar, tudo isso aconteceu por um propósito. O verso 33 diz assim: então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Tudo isso que eu contei, todo o registro dessa história, aconteceu para que aqueles homens que estavam ali no barco tivessem a convicção de que Jesus era o Filho de Deus, para que eles crescem, e para que nós hoje crescemos que Jesus é o Filho de Deus. Todas as experiências negativas, todo o socorro de Deus, toda a provisão de Deus, todo auxílio que vai até você, é para que você crie uma intimidade maior com Deus, e para que você creia que Jesus é o seu Salvador. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pedir o Márcio para solar aqui o violão enquanto eu faço essa oração. E você, eu gostaria que você se situasse dentro desse contexto. O barco é a sua vida. Quais são as ondas que tentam te afogar? Muitas pessoas são acometidas pelas ondas das crises familiares, estão passando lutas no seu casamento, na sua família, com seus filhos. Outras pessoas são açoitadas pelos ventos das enfermidades, e por causa disso entram em desespero, porque ouviram um diagnóstico médico desfavorável. Muitas pessoas têm o barco da sua vida atingido pelas crises financeiras, o desemprego, a escassez, o dinheiro que está acabando, e ele não vê mais possibilidades de ter recursos. Os clientes não entram mais no seu estabelecimento. Outros estão passando pela turbulência das perdas. Perderam alguém que era muito querido, muito querida, ou estão vivendo um processo de separação, morando debaixo do mesmo teto, mas separados. Apostaram tudo num relacionamento, num casamento, e hoje veem desmoronar a sua casa, que ele achava que estava firmada na rocha,
mas ver o casamento acabar, ver esse relacionamento se desmanchar. Não importa qual seja a onda, ou os ventos, ou as turbulências que você esteja enfrentando, Jesus chama você hoje para sair do barco e andar com Ele sobre as águas. O Senhor quer conduzir você, o Senhor quer pegar na sua mão e levar você para o outro lado, levar você ao seu destino. Para que você entenda que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Talvez você ainda não crê de uma forma convicta sobre isso. Você ainda tem dúvidas no seu coração. Mas hoje eu convido você a dar um passo de fé e depositar toda a sua confiança, toda a sua esperança em Jesus. Não em religião, não em pessoas, não em instituições, mas entregar a sua vida a Cristo.